Aqui no Illustrator também temos opções de gráfico, que é algo bem diferente em comparação com outros programas, né? A gente consegue criar gráfico de pizza, gráfico comparativo, então tem várias opções, ele já traz até uma planilha incorporada para a gente poder inserir os dados, dá para fazer importação e tudo mais, então vamos aprender os gráficos do Illustrator. O Illustrator tem toda uma gama de ferramentas quando se trata de trabalhar com os gráficos. A questão é que gráficos precisam de uma planilha para ele poder puxar os dados, se basear e daí poder trazer aquelas informações, né? Então eu vou pegar aqui essas ferramentas aqui de gráfico, temos toda essa gama de ferramentas, todas funcionam basicamente da mesma forma, né? A gente tem, né, a planilha e tudo para se basear, mas aqui é só a diferença entre o gráfico que eu gostaria de criar, né? Da parte realmente gráfica, né? Da parte da aparência do gráfico que vai mudar mesmo, né? Então eu vou escolher esse primeiro aqui para a gente testar e a gente desenha a região onde o gráfico será inserido e ele traz justamente uma planilha para a gente poder fazer os dados que eles vão se basear, né? Primeiramente, entenda que existem gráficos que a gente pode chamar de gráficos de dois eixos, né? Ou seja, a gente tem um eixo aqui, por exemplo, de valor e o outro eixo aqui de identificação de cada coluna, né? O de pizza funciona da mesma forma e tal, né? Aqui a gente poderia também considerar dependendo da situação, ele poderia até se tornar um de três eixos, tendo aqui valor, identificação, né, e variação aqui de colunas, se eu tiver um agrupamento de colunas, né. O de pizza, por exemplo, também é de dois eixos. Eu não conseguiria colocar num gráfico de pizza valor, né, quantidade e também meses, né, de quantidade. Não cabe, não tem como, entende? Então, alguns gráficos encaixam, outros não. Bom, basicamente, eu venho inserindo dados aqui, né. Vou mostrar aqui, por exemplo. Tá? E depois disso a gente pode clicar aqui para reverter, alterar o estilo da célula, inverter linha com coluna, importar dados. É possível importar um dado, por exemplo, no formato CSV, né, separado por vírgula, feito, exportado lá do Excel e daí trazer para cá, né? Mas eu vou dar aqui um aplicar e olha lá. Ó. Então a gente tem aqui o que eu escrevi na primeira linha, ó, 1, 2 e 3, e aqui a segunda linha, ó, 4, 3 e 1. Então, cada linha dessa tem se tornado um agrupamento de barras desse, tá? E cada coluna dessa, né, são os valores aqui. Então, pode ver que toda a primeira coluna tem a mesma coloração, pois se trata do mesmo objeto, da mesma pessoa, né? E daí aqui também, aqui também. Então, você pode ir formando e construindo dessa forma. Se eu inverter aqui linha com coluna, aí ele troca os valores, ó, né? Daí agora eu tenho três linhas e duas colunas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 meses, né? Se fosse o caso para analisar. Então eu posso trocar os dois e aplicar aqui. Aqui eu posso alterar o formato das células, né? Se eu quero que tenha número decimal e a largura da coluna, tá? Para aumentar ali o tamanho, se eu quiser. Então aqui a gente pode configurar a nossa planilha. Depois de desenvolvida aqui a planilha da forma que você quer, você pode sim trabalhar com a estilização desse gráfico, né? Basta eu dar 2 cliques aqui para entrar na edição dele. Okay? E daí eu vou selecionar, por exemplo, com a seta branca, eu vou selecionar esse primeira coluna aqui, né? E vou pintar de outra cor, ok? Ele não pegou, então eu vou mudar aqui no painel cor. Isso, tá apenas em escala de tom de cinza, eu vou colocar aqui CMYK, pronto. Então daí a gente pode vir alterando e escolhendo aqui as cores que eu gostaria de trabalhar, né? Deixa eu trazer aqui CMYK de novo. Então, a gente consegue vir configurando cada coluna dessa. A gente consegue editar o texto, ó. Basta dar 2 cliques aqui e mudar. Embaixo, eu poderia digitar outras caixas de texto, né, para dar identificação. Basta, né, não precisa nem estar vinculado ao gráfico. Basta desenhar aqui a caixa e escrever. Então, a gente tem aqui vários tipos de gráfico. Todos eles vão se basear em uma planilha, né, e aqui você vai atribuindo os valores que você quer.
e clicando aqui ele aplica lá, tá? Então, basicamente é isso, assim a gente consegue vir ajeitando o gráfico, ajustando da forma que preferir. Se quiser, você pode também dar aqui um isolar, né, para separar cada elemento, ou até expandir, para daí ele ficar realmente vetorial, mas daí perde essa possibilidade de trabalhar com ele, né? Uma vez que eu seleciono o gráfico, eu consigo também pegar aqui a ferramenta, ó, e posso dar 2 cliques nela e daí poder alterar aqui também os estilos de gráfico, né? Escolher outras opções aqui nas configurações. E aqui no menu objeto gráfico, a gente consegue aqui em tipo alterar também aquelas mesmas opções de 2 cliques que eu mostrei agora, ou ainda também podemos acessar aqui dados para poder voltar nessa planilha de edição de dados, né? Ou então design para poder configurar e salvar a aparência, né, do design, né, do gráfico que eu quero ter, tá? Então assim a gente consegue trabalhar com o gráfico, configurá-lo completamente da forma que preferir. Basta entrar na edição e pegar aqui com a seta branca o que você precisa e fazer a edição. Então volta e meia tem artes que utilizam gráficos, né? Às vezes em algum canto, em alguma área, algum elemento, não é tão comum de se ver assim, né? Pelo menos no cotidiano, se você pensar de artes, né? De folders, panfletos, cartões de visita, posters, todos esses impressos, ímãs de geladeira, adesivos que você pode pensar, não é tão comum de ver gráfico, mas você pode acabar utilizando às vezes para uma mídia interna, para uma reunião, para algo do tipo que você quer um material gráfico impresso bacana. Você pode utilizar a ferramenta gráfico do próprio Illustrator. Trabalhando com essa planilha que ele cria, você pode fazer a edição de dados e daí com as próprias ferramentas do Illustrator fazer a ilustração e a aparência dele. Então esse é o trabalho com gráficos do Illustrator CC.